As varizes são veias tortuosas, dilatadas, que elas perdem a função. Elas, às vezes, você enxerga elas vermelhinhas na pele, é justamente o sangue que você está vendo dentro da veia. E ela perde a função de transportar o sangue de volta para o coração. E ela fica tortuosa porque ela começa a comportar um volume maior do que normalmente ela foi feita para isso. Então ela começa a ficar tortuosa para comportar aquele volume. E perde a função qual que é? De voltar aquele sangue para o coração. Ela começa a ter um refluxo, começa a descer sangue por ela. Como que a gente faz hoje? O tratamento de varizes melhorou muito nos últimos anos. Então essas veias vermelhinhas, mais fininhas, primeiro, não são de operar. Hoje a cirurgia realmente são casos de exceção. Foram desenvolvidos através da indústria lasers e agentes químicos que você coloca ele dentro da veia, ou você, com laser, você acerta a veia com laser e consegue tratar até aquelas veias mais fininhas. As varizes mais simples, então, hoje nós podemos tratar ela com laser, associado a produtos químicos. O mais comum deles é a glicose, uma glicose concentrada, que ela entra dentro da veia e causa uma lesão na parede da veia. Quando você associa ela ao laser, você aumenta o poder de destruição dessa veia sem aumentar riscos para o paciente. Então você consegue tratar veias maiores, sem necessidade de cirurgia e com bons resultados. As varizes maiores, a gente tem a opção de associar o laser à espuma. O que é espuma? A espuma, ela parece uma espuma de barbear. Ela é feita com uma medicação específica, que é misturada com pressão dentro de uma seringa ao ar. Ela é agitada com o ar dentro da seringa. E ela tem consistência de espuma de barbear. Isso é colocado dentro da veia. Quando ela coloca essa espuma dentro da veia, ela provoca também uma lesão nessas veias, mesmo as veias maiores, veias saltadas na pele, você consegue ver essa lesão, você consegue ver a veia reagindo e diminuindo o tamanho quase que instantaneamente. Logo depois que você injeta essa espuma, você vem com o laser e passa por cima no trajeto da veia. O laser ele entra dentro da veia e os estudos mostram que esse laser bate dentro das bolinhas de espuma e se reflete lá dentro, e direcionando para a parede da veia e machucando a veia de novo. Então você pega as varizes grandes, joga espuma, passa laser por cima, depois você faz uma compressão, o paciente coloca uma meia específica e fica com ela 3 dias. Quando volta, retira a meia e a maioria dessas veias já regrediram. Então, mais uma vez, você não precisa de cirurgia. A gente vai deixar a cirurgia para casos muito refratários, ou seja, casos que não conseguimos resolver, associando as técnicas que não são comuns, a maioria das vezes a gente consegue resolver, ou quando é uma veia mais fininha e você não consegue acessar ela por ultrassom. Aí você só marca ela e retira com uma remoçãozinha cirúrgica pequena. Mas são casos de exceção. Quando o paciente tem, por exemplo, um problema de safena, o que é o problema de safena? Vale sempre lembrar que ter problema de safena não é igual à cirurgia. E ter varizes não quer dizer que o paciente vai ter trombose. Então, quando algum profissional fala que o paciente tem que operar porque ela vai ter trombose, é um pensamento equivocado. A gente não opera porque vai ter trombose. A gente opera porque o paciente tem um sintoma, porque está feio e porque a doença evolui para úlceras, para outras coisas piores. Então, quando a pessoa tem um problema de safena, o que é esse problema? O sangue, ao invés de subir na safena de volta para o coração, ele desce. Então, ele desce, ele vai alimentar outras veias e vão formar varizes mais grossas. Isso você realmente tem que tratar a safena, mas não necessariamente cirurgia. Com a tecnologia, mais uma vez, o que eles desenvolveram? Uma fibra de laser, que parece uma fibra ótica, que a gente insere ela com anestesia local, pode ser feito no próprio consultório do médico. Ela sobe no trajeto da safena toda e, com anestesia local de novo, a gente anestesia ao redor dessa safena, sempre acompanhado do aparelho de ultrassom. Depois que a gente anestesia a safena, a gente liga o laser lá dentro e vai puxando essa fibra, como se ele entrasse pelo joelho e fosse até a virilha. E depois nós vamos puxando com o laser ligado. À medida que a gente vai puxando, o laser vai queimando a veia por dentro, vai como se fosse cauterizando ela. Depois você tira essa fibra, a paciente faz um curativo simples, com uma meia, levanta e vai embora andando. Retorna às atividades em 24 horas. Então a cirurgia, mais uma vez, são casos de exceção. E lembrando, isso pode ser feito no consultório do médico. Não tem uma demanda maior de internação, de ficar afastado 30 dias, sem aquele tanto de hematoma, igual acontecia antigamente. A cirurgia de varizes evoluiu para cirurgias minimamente invasivas. A úlcera varicosa já seria o estágio mais avançado da doença de varizes. A doença vai de 0 a 6, 0 seria quem não tem nada, e 6, quem já tem a doença avançada e forma uma úlcera. O que é a úlcera? É uma ferida. E a úlcera de varizes, a característica dela, ela ser do lado de dentro da perna no tornozelo.
Tá? Então, geralmente as pessoas têm uma úlcera do lado de fora, uma úlcera de coxa ou de joelho. Não é úlcera de varizes. A úlcera de varizes, até se prova o contrário, ela vai estar do lado de dentro da perna e no tornozelo. Qual que é a causa da úlcera de varizes? As próprias varizes. Então, a úlcera, a gente consegue tratar ela, sim, na grande maioria dos casos, consegue tratar as úlceras. Também não demanda cirurgia. Geralmente a gente usa a técnica de espuma. Depois que você injeta a espuma dentro das veias varicosas, que estão relacionadas às úlceras ou não, né, as veias varicosas da perna, ela provoca uma fibrose. Então, o sangue tende a circular pelas veias boas. Esse retorno de sangue vai acontecer pelas veias boas. E isso vai permitir que essa úlcera cicatrize. Não adianta você fazer implante, enxerto, etc., de pele, se você tiver com as varizes ainda ativas na perna. Então você tem que tratar as varizes primeiro, para depois fazer o tratamento da úlcera. E geralmente é desnecessário fazer implante quando você trata as varizes. Você dá tempo para o corpo reagir e essa úlcera vai cicatrizando. Então, úlcera de varizes é grave, o ideal é não deixar evoluir para esse problema, mas ela também pode ser tratada, na maioria das vezes. Existe uma história que às vezes o paciente trata de varizes, isso volta, ou vasinhos, né? Isso volta rapidinho. A maior parte desses casos é tratamento incorreto. Geralmente é comum, existem aparelhos especiais para isso, que chamam realidade aumentada, que você identifica aonde que começa a formar aquele vasinho, mesmo quando ele está escondido dentro da pele. Então você identifica esse vaso, de onde que ele começa a formar até o vasinho vermelho que você enxerga na pele. Quando você trata o vasinho desde a sua formação, desde o começo dele, a gente chama de veia nutriz ou veia mãe, e depois trata o vasinho visual, você já faz as duas coisas juntas, a chance dessa mesma varize voltar é muito pequena. Então, você faz controle com o paciente com 1, com 2 anos, a perna continua saudável. Isso não impede de ele ter uma varize na parte de dentro da coxa e formar varize da parte de fora. Isso é a evolução natural da doença. Mas uma vez tratado e bem tratado, a perna mantém-se saudável durante muito tempo, às vezes mais de ano. E com consultas anuais, você consegue manter uma perna saudável uma vida toda. Bom, e a duração do tratamento? Essa duração de tratamento varia de acordo com a demanda de cada paciente. Qual que é a maneira boa ou correta de fazer? Você começa a tratar primeiro as veias maiores, o safeno, ou as veias mais grossas. E à medida que isso vai melhorando, você começa a procurar ou tratar nas veias menores. Então, se o paciente tem muita veia grande para tratar, isso vai demorar um tempo maior para resolver as maiores, para depois tratar as pequenas. Mas tem paciente que tem muita veia pequenininha, tem uma perna muito cheia de varizinha, pequenininha, vermelhinha. Ela também demora um tratamento pela quantidade excessiva de varizes que ela tem. Um tratamento razoável, uma perna não muito grave, mas uma perna também que não tem poucas veias, em volta de 3 ou 4 meses, e as sessões sendo com laser, elas têm um intervalo de cada 21 dias. Então não tem necessidade de ir ao consultório do médico toda semana. Você vai a cada 3 semanas, com sessões grandes, você consegue abordar toda a perna e com 4, 5 meses, um caso maior, você consegue resolver.